noite a todos. Boa noite. Iniciar então, pedindo nesse momento que o Mestre Jesus ampare a todos nós, que nos auxilie neste momento, trazendo a nós energias do plano espiritual para nos revigorar e nos conceder esclarecimentos e orientações que possam nos auxiliar nas nossas atividades diárias, nas nossas atividades que concernem nos nossos serviços do dia a dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em erros e tentações, mas livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Boa noite, meus amigos. Posso iniciar? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Agradecemos primeiro a Jesus, a Deus e a Jesus, que organiza a nossa vida diária para que nesse horário da noite nós possamos estar aqui reunidos. E era dessa forma mesmo que se faziam os estudos desde a época de Cristo, nas catacumbas, grupos pequenos, sempre pegando um trecho pequeno do Evangelho e estudando. Então nós estamos reprisando aquele processo que se dava naquela época, nós estamos fazendo nessa noite. Foi Deus e Jesus que organizou a vida de cada um de nós. Eu sempre aproveito para dizer a todos, por ter oportunidade, que nós temos que utilizar desse momento e dos ensinamentos que nós vamos ver aqui, que vem através do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do estudo de hoje, amparado também no Livro dos Espíritos, para que a gente possa sugar desse ensinamento, e aplicá-los no nosso dia a dia. Que isso é que é o bom da doutrina espírita. Nenhuma das vertentes religiosas nos conta o que a doutrina nos faculta, nos esclarece, nos explica. Ela destampou todos os véus. Ela nos conta tudo o que acontece conosco de uma forma clara. Hoje nós vamos ver isso aqui. No fato que ocorre conosco diariamente, nós vamos entender o que é que acontece. Quem nos diz isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos tratar disso, nós vamos falar disso. Esse capítulo 5 do Evangelho é muito bem colocado. Ele está logo depois que nós falamos de toda a base da doutrina. Falou de reencarnação, falou de vida futura, da realeza de Jesus, falou de reencarnação, falou de que existem outros mundos para nos abrigar. E aí ele já começa com uma utilidade para nós. Aí ele já começa direto, já nos contando que pode ser útil. Porque nós todos queremos ser felizes. Mas as aflições diárias que a gente tem no nosso dia a dia não nos deixam, não nos faculta essa facilidade em atingir uma felicidade plena. E o capítulo 5 vem nos explicar o porquê disso. Já bem na arrancada, Kardec foi muito feliz, ele já pôs logo no primeiro trecho, onde ele quis, agora eu vou contar a hora de Cristo para vocês, tá? Mas antes ele falou, mas primeiro eu vou contar para vocês por que vocês sofrem. Qual é a razão? E é isso que nós vamos ver hoje. Bem-aventurados os aflitos é uma passagem do Sermão do Monte, e se a gente não tivesse a doutrina espírita, ela seria muito difícil de compreensão. Porque ela fala isso que está aqui. Eu não consigo, eu preciso de projetar, porque eu não tenho a facilidade de
às vezes para lembrar eu tenho dificuldade. Mas, capítulo 5, a primeira passagem que é de Mateus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Poxa, Jesus disse assim, bem-aventurados os que choram, serão consolados. Poxa, como é que pode ser bem-aventurado uma pessoa que está chorando? É incoerente isso. Se não houvesse a explicação que nós vamos ver na doutrina espírita, que está no capítulo 5. E ele prossegue, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Poxa, como é que pode ser? A pessoa tem sede, tem fome de justiça, está vendo a injustiça acontecer e ele vai ser saciado. Saciado por quem? Nós vamos ver isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Nosso objetivo final é atingir o reino dos céus. Tem como objetivo final nessa passagem de Jesus. Mas como é que a gente faz para chegar lá? Por que dessa condição, sofrer a perseguição pela justiça? Essa passagem é de São Mateus, mas aí nós vamos ver Lucas. Em Lucas ele fala quase a mesma coisa, mas de uma forma mais diferente. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Aqui, Lucas era, não sei se vocês já viram José, mas Lucas é o que mexe com o dinheiro lá, ele vem mexer com o dinheiro, ele é um pouco mais materialista, então ele cuida mais desse lado material. Então ele já é preocupado com quem era pobre, quem é rico. Então ele fala, bem-aventurados vós sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Poxa, não pode. Que promessa é essa? Então nós vamos entender no estudo do capítulo 5. Se nós fizéssemos todo o capítulo 5, mas eu vou fazer só um esclarecimento breve dele e aprofundar nas causas atuais das aflições, que é o estudo de hoje. O capítulo 5, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque choram, é porque Jesus está dizendo o seguinte, vós que estáis sofrendo, passando por aflição, tem uma razão. O capítulo 5 explica isso de forma clara para nós. E essa razão está em cada um de vocês. Essa aflição que hoje cada um de vocês, e que eu passo também no dia a dia, é fruto do meu comportamento, da minha ação, seja na minha vida anterior, ou seja nesta vida. As aflições que nós passamos são geradas por nós mesmos é que criamos elas para nós, seja em vidas anteriores, ou seja nesta vida. Existe uma forma de diferenciar isso, quando ela é criada em vidas anteriores, ou quando ela é criada nessa vida. Esse capítulo 5 do Evangelho tem 3 tópicos. O primeiro é justiça das aflições, eu vou citar agora. O segundo é causas atuais e o terceiro é causas anteriores. As causas anteriores você consegue identificá-las quando você muda o seu agir, ou a sua forma de comportar, e aquela aflição não cessa, ela se mantém, ela provavelmente tem origem em outra vida. É uma dívida que você está resgatando de outra vida. Agora, quando você muda o seu comportamento, e nós vamos ver bem isso aqui, e a aflição cessa, é porque é nessa vida que você está criando essa aflição para você. Então, as aflições são criadas por nós, seja nessa vida ou em outras vidas. Quando vem de outras vidas, vocês podem dizer hoje, poxa, mas eu sofro sim, mas por que então que é bem-aventurado os aflitos quando vem de outra vida? É porque você está pagando uma dívida que você fez para você mesmo. Você que gerou essa dívida e você está quitando em suaves prestações. Então, quando você está pagando uma dívida, você está passando por aflição. Mas, em compensação, você está ficando livre da dívida. Uma hora ela vai acabar. Então, bem-aventurado aquele que está passando por aflição de outra vida, porque ele está pagando a conta.
Uma hora que vai acabar. O bem-aventurado, quem está passando por aflição e criou essa aflição nessa vida, em um momento ele vai ver que aquele sofrimento que ele mesmo está criando para ele vai cessar a ação. E é o que nós vamos falar hoje. Esse é um dos tópicos. Também nos explica o capítulo 5, justiça das aflições. Você olha em volta de você e vê tanta injustiça. Você olha um vizinho e fala, nossa, um vizinho tem um comportamento tão ilimitado, correto, um esforço, mas nada do que ele faz dá certo. Todo negócio que ele tenta dá errado. Coitado, é uma luta diária no serviço e nada progride. Que vida sofrida tem aquele vizinho, que aflição que ele sofre. Em compensação, o outro vizinho, tudo que ele toca dá certo, caminha bem, vai dando tudo certo para ele. Estou falando materialmente, só para servir de exemplo. Tudo que ele faz está indo umas mil maravilhas. Às vezes ele nem tem um comportamento muito correto, não, mas as coisas vão bem. Como é que pode essa injustiça entre um e o outro? Como é que Deus é injusto assim? Não é. É porque você está vendo a casca. Mas você precisa ver o que é o anterior, aquele seu vizinho, que ele pode estar resgatando o antigo anterior, e você pode estar vendo que o comportamento atual daquele vizinho que não é correto, que ele está criando, que ele vai ter que pagar em outras vidas. Correto? Vamos agora, então, meus amigos, para o corpo de hoje, entrando já do Evangelho segundo o Espiritismo, causando quais aflições. Só que eu vou buscar como nós tivemos cair lá embaixo. Eu fico melhor que fiquei muito óbvio. Isso é grandão. Eu fiquei muito óbvio, depois esbarrando aí em cima. Não, vai dar certo. Não, mas olha, vai embora. Eu fui buscar no livro 4, do Livro dos Espíritos, que trata de felicidade e infelicidade relativa. Para a gente entender como é amarrado o Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem, em 1920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Porque nós estamos falando de aflição de ser feliz, de ter felicidade. Então vamos ver. Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os Espíritos responderam: não. Não. Nós não podemos ter a completa felicidade nesse estágio da Terra atual, e mesmo quando ela mudar para o plano de regeneração do nosso futuro, isso não vai ser completamente possível, vai melhorar muito. Aí ele prossegue: por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação, que é o planeta que nós estamos vivendo, um planeta de prova e expiação. Então, se nós estamos vivendo um planeta de prova e expiação, não dá para ser feliz ainda. Completa lá, felicidade completa, tá? Dele, porém, aí começam as dicas para melhorar a nossa vida. Por isso que a gente sai de casa nesse dia mais frio, assim, tão gostoso, que nós está tomando uma sopinha, né? Essa é uma delícia. E vem para cá, porque tem que aproveitar essas dicas. Olha o que ele fala ali, os Espíritos falam para nós. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o de ser feliz, quanto possível for, na Terra. Então, dá para ser feliz aqui, até um certo ponto, mas dá para ser. Os Espíritos estamos dizendo isso. Dá para nós sermos felizes. Vamos entender então. Já que ele está falando isso, Kardec era um ótimo perguntador. Ele pergunta, 921, logo na sequência: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Ou seja, quando nós deixarmos de ser mundo de expiação e virar regeneração, né? O homem será feliz na Terra? Ele afirmou: mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí os Espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Ou seja, ele só vai
faz a sua infelicidade? Somos nós que construímos e que escrevemos a nossa história. Essa semana morreu um grande dramaturgo, né, escritor de novela. Escrevia novela. Só que nós somos todos iguais a eles. Nós escrevemos a nossa história. Somos nós que escrevemos. Tem que ter isso em mente. O meu comportamento, a minha moral, a minha forma de agir. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e proporciona a si mesmo uma felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Dá para ser feliz até um certo limite. Nós não vamos ser felizes nunca, tal qual espíritos que a gente vê naqueles livros do André Luiz, espíritos que vêm lá do plano superior. Nós ainda vamos ter uma vida rame-rame, sabe? Ela vai ser meia marmela, meia marmelada, meia goiabada. Mas vai dar para ser feliz aqui. Vai depender de nós. Na 922, Kardec, não contente, pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Já sabemos disso, né? Às vezes eu estou fazendo uma coisa, eu estou feliz com aquilo. Aquilo me convém, está bom para mim, eu estou gostando. O outro, ele está achando horrível. Nossa, que coisa horrível, eu não tenho paciência com aquilo. Vamos pensar só em música, né? Nós ouvimos tão belas músicas aqui. Tem gente que ouve um tipo de música e fala: nossa, mas que música horrível. Alguns gostam daquilo. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, tem coisas que é relativo, um gosta, outro não gosta. Mas o que Kardec perguntou é o seguinte: tem, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, que atenda a todos? Aí os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Por que eu busquei essas 3 perguntas? Porque as nossas aflições são amarradas a isso, a um mundo material em que nós ficamos loucos buscando as coisas para conseguir e não sabemos o tanto que precisa. Eu já estou bem para lá, estou bem na frente. Né? Então eu ainda olho e falo: eu consegui as coisas para mim e minha esposa. Aí depois eu tive que conseguir com os meus filhos. Agora eu olho meus netos e falo: não, mas filho, meus netos, como é que meus netos vai fazer? Aí você não consegue parar de trabalhar. Esse netinho estava aqui, ó, não é não, né? Estava ouvindo violão, né? Poderia ser, mas Aí eu olho isso, a gente não tem sossego, você não sabe, mas você tem que lembrar o seguinte: aí eu paro e fico pensando: mas eles têm a vida deles, é um espírito que eles têm que dar os pulos deles, meus filhos têm que dar os pulos deles para cuidar desses merda agora, porque senão eu não tenho descanso. Então, com relação à vida material, a felicidade que nós podemos ter é a posse necessária. É conseguir aquilo que nos atenda no necessário. Só que nós buscamos o supérfluo, o mais do mais. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para nós tratarmos de aflição, nós vamos tratar as causas atuais das aflições, nós temos que guardar esses 2 ensinamentos. Que na vida material, é somente necessário que me deixe progredir ao longo da vida. Eu não retiro nada de ninguém, eu não faço negócio com você que não te deu prejuízo. Você ganha e eu ganho. E eu levo a vida tranquila, porque aí eu vou ter uma consciência tranquila, aí a minha vida moral também vai estar bem. Então é isso que nós temos que fazer ao longo dessa vida. Não dar prejuízo para ninguém. E lá no Homem de Bem, está no capítulo 17. Né? O homem de bem pratica a lei de justiça. Eu sou justo nas relações. Eu trabalho com as pessoas. Será que está pegando a filmagem? Eu sou justo com as pessoas, praticando com elas o que eu queria que elas me fizessem. Pratico a lei de justiça, de amor e de caridade. É fazer, seguindo a lei, a segunda lei.
Mas aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa assim, meus amigos. De duas espécies são as vicissitudes, ou as dificuldades da vida. Ou, se o preferirem, promanam. O Espiritismo tem que, vocês gostam das palavras difíceis, né? Promanam. Mas a gente tem que lembrar como foi escrito. Isso é de 1862, deve ter sido 1855, 56, 57, né? Promanam de duas fontes bem diferentes, ou seja, eu tenho origem de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Ou seja, de duas fontes tem origem as dificuldades que nós temos nessa vida. Duas, só duas. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Eu podia parar por aí, se tivesse um horário, embora já estava dado o recado. É duas fontes dos males. Uma tem origem nessa vida e a outra em vidas passadas. E é fruto, as duas, do nosso proceder, do nosso caráter, da nossa forma de agir. Aí ele prossegue. Quando os homens caem por sua própria culpa, quando são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Aqui, nós vamos passar, veja que eu até mudei a forma da letra ali, que nós vamos citar uma série de exemplos. Uma série de exemplos de erros que ele comete. Mas nós temos que lembrar que isso é de 1850, eu vou botar 56, 57, 58, deve ter sido escrito o Evangelho. Quantos, isso Kardec escreve cantado, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Mas isso repete até hoje. Nós ainda cometemos esses erros, nós ainda somos desorganizados. Eu era empregado, sempre fui empregado. Aí meus dois filhos foram engenheiro, vão abrir a empresa. Gente do céu. Pelas minhas próximas 4 reencarnações, naquele quadro no meu perispírito. Não esquece de não ter empresa, não. Se vocês viram o sufoco que eu passei, tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar pão. Conhece o Manuel Prudêncio? Ele vem aqui às vezes? É um palestrante aí da cidade, ele é meu cunhado. Ele é que me salvou, o Manuel Prudêncio. Ele me ajudava às vezes, mas ele ia passar sofrer. Desorganizado. Não tinha organização. Nós sabíamos fazer obras, sabíamos orar, sabíamos dar preço, mas era desorganizado. Aí nós culpávamos quem? Deus e o mundo, menos nós mesmos. Menos nós mesmos. Tive que vender. Só não vendia a mulher e os filhos, porque não tinha preço na época. Nossa, então a gente acontece isso, falta de ordem, de perseverança, às vezes podia até decidir se estivesse mais organizado, tá? Mal proceder nós não tínhamos, que acabou que nós pagamos, vendemos as coisas, vendemos os bens próprios, pagamos todo mundo, para não ter que ficar com aquela erro lá de trás que eu tinha dito. O outro parágrafo, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Essas uniões, na época eram muitas, né? União que as famílias, a mulher nem conhecia o marido e os pais resolviam se ele vai casar por interesse próprio. Se for ficar na classe mais dos novos lá, eles resolviam com quem os filhos iam casar, os filhos nem sabiam quem era. Eram uniões desgraçadas. Tinha os lotes. Não era feito por amor. Infelizmente hoje, a evolução do nosso mundo, isso vai ficando. Quantas dissensões e funestas disputas teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas guerras
cedo. Falei, eu vou parar o serviço. Não está precisando? E vou, eu posso ir fazer musculação, fazer o que você quiser que eu faça. Durante o dia, o negativo, você vai continuar trabalhando. Então é o seguinte, então, eu não vou mais fazer exercício. Bate a pé. Não vou mais fazer exercício. Ela falou, tudo bem, você sabe, não adianta nada. Eu engordei. Agora, porque eu faço exercício, continuo trabalhando do meu jeito e acho que vou ter que voltar a caminhar às 5 horas da manhã. Não vai. Você ganhou da sua mulher? Não, Você ganhou, ela falou que não foi. Não foi, mas ela me procurou mesmo, o problema era meu. Falando de problema meu, Ela não quer que ele fique em casa. a semana passada, ela falou para ela não quer que eu fique em casa. Eu cheguei em casa e falei assim, bom, você foi no médico? Eu falei, fui. Você falou o médico do seu problema? Eu falei, olha, nós não contamos o seu nome. Não falamos do seu nome. Nem ele que falou, nem eu falei. Você apanhou, não apanhou? Ninguém conhece a Leli, não, né? Acho que você apanhou. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá, gente. Tem a velha, eu vejo com ele aqui. Esse aqui vale até hoje e surgiu um problema com a nossa comunidade agora. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Vejam que são todos. Tá bom, tá. Vejam que são todos problemas que ocorrem em função do nosso comportamento. Porque lá, deixei de falar lá atrás, às vezes você come em excesso, bebe em excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Ou não comer também faz mal. Não fazer uso do alimento. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Então a educação dos nossos filhos é fundamental. E às vezes quando você deixa de atuar numa certa fase da vida, aí depois quando você vai acordar, você fala, não, gostei do que eu fiz. Aí vai tarde. Aí ele toma as rédeas e aí tchau e benção. Não tem mais nada que serve. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. E hoje, em função do nosso mundo atual, o casal trabalha. Não trabalha só. Antigamente, a esposa estava em casa e ainda tinha um certo caminho. Então, hoje, os pais que hoje estão educando os filhos têm que tomar cuidado de chegar ao final da tarde e daquele período da noite ali, ter uma atuação sobre os filhos. Para nós é confortável. Os meus já têm 40 para 45. Então, tá bom que eu dei esse recado, eu não tenho mais que educar eles. Agora, os pais mais novos hoje têm que chegar no final da tarde, no final de semana, atuar, prazeres, parece que tem alguém, não tem? Prazeres da evangelização. Eu vejo um menino em Canápolis, nós somos família de nada, meu menino levou os meninos na evangelização, eles vêm final de semana, fiquei no apartamento, eu vejo ele atuando. Então, é importantíssimo isso, depois lá na frente, vem as aflições, fruto de um período da vida, que você podia ter atuado e não atuou. Ai, mas isso me absurdo desse tanto, gente do céu, falha. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes, novamente, pelas aflições e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que nos torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, é o que nos ensina o capítulo 5. Nós deixamos de fazer nessa vida, agora. Não tem que eu fiz em outra vida e está causando reflexo agora, não. Tem as aflições de outras vidas. O problema da minha empresa, eu acho, olhando assim friamente, eu acho que veio de outra vida. Eu devo ter causado prejuízo para os outros em outra vida, mas no tanto que eu perdi dinheiro, fiquei, eu fiquei até com crédito ainda na casa, eu tenho certeza que foi com dinheiro. Entendam? Então, a gente deixa de fazer e depois eu deixei passar um tempo. Se eu tivesse feito eu deixar de fazer tal coisa, aí já foi tarde, aí já aconteceu. Então nós temos que analisar o nosso comportamento, ver o que está nos afligindo. E a
contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. Os males dessa natureza. Qual natureza? Males da vida atual. Fornecem, indubitavelmente, com certeza, um notável contingente. Eles dizem o seguinte, os espíritos, esses franciscanos: mais de 80 a 90% das aflições que atuam sobre nós têm fundo na nossa vida atual. Só 10% está pagando aquelas vidas de outras vidas. Que história triste. Não, é mais fácil. Eu acho mais fácil que se eu mudar o meu comportamento, mas aí que está, se mudar o comportamento, aí mudar o comportamento é que é difícil. Mas agora, aí é a ação chegou no ponto de vista. O problema agora é que agora a gente sabe. Entendeu? Entendeu por que eu disse a vocês no início que a doutrina espírita nos conta tudo? Agora o que eles nos contam? 80%, vamos ficar com 80%? 80% das aflições nossas somos nós que criamos para nós nessa vida. 20% vamos deixar para as vidas anteriores. Tá? Não está contingente ao ponto das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Por que intelectualmente? À medida que ele vai se tornando mais inteligente, ele vai ficar mais esperto. Né? Aí você não quer sofrer, você muda seu comportamento. Uma coisa leva a outra. Então eu não vou ficar mais inteligente, eu não quero sofrer. Ah, não quero sofrer, então eu mudo moralmente. Eu mudo moralmente, não quero sofrer mais ainda. E entra num ciclo virtuoso. Veja bem, vocês querem ver, eu sei que aflige a todos nós, questão financeira. Eu ganho, vamos colocar que eu ganho 5 mil. Ganho 5 mil. E gasto 10. E aí, vem a Copa do Mundo. Aí resolvo fazer churrasco e jogo pro Brasil. E estoura o cartão de crédito. Aqui. E aí, você estoura o cartão de crédito. Vê como é que a gente cria a aflição para a gente. Você sabe que você não pode gastar mais do que aquele limite que você tinha. Antigamente você estava no jeito especial, agora você estoura o cartão. Mas num lugar qualquer o dinheiro vai sair e o dinheiro tem que voltar. Aí na hora de voltar você briga com a mulher, você briga com os filhos. Você quer arrumar de algum lugar dinheiro. Eles querem o dinheiro de volta. Quem criou essa aflição? Eu, com o meu comportamento. Bastasse que eu gastasse exatamente o que eu ganho, ou um pouquinho menos aí somente com emergência, que eu não teria esta aflição. Olha como ela cessa. Vida atual, quando eu cesso a causa, ela cessa também. Se eu adaptar os meus gastos ao que eu ganho, a minha aflição vai acabar. Entendeu? Como causa atual da aflição, que é 80% das nossas aflições, se eu cessar a causa, o efeito desaparece. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Já estava falando isso em 1856, já estava falando isso. E a nossa legislação ela é perfeita, ela vem a cada vez se intensificando para tornar o nosso mundo melhor. O nosso mundo ele evolui em função do nosso comportamento e muito também em função das nossas leis, que quando um vai por bem, vai por mal. E hoje eu não posso. Eu parei de fazer obra, eu era dinheiro de fazer obra. Só que nós éramos dinheiro de fazer obra, e nós falávamos com as pessoas de uma forma muito agradável. Da época não existia. Me tornei espírita porque eu parei de fazer obra. Tenho provas disso. As duas coisas não fecharam. Eu tive que parar, porque nós íamos tomar tanto processo de danos morais, quanto o jeito de falar, a altura de falar. Eu não preciso de microfone para falar com vocês, não. Eu coloquei, você colocou, mas eu consigo falar com vocês, todo mundo ouve a altura que eu falo. Eu aprendi a falar tão alto, falar em obra alto, e todo mundo acha que eu estou brincando, que eu estou brincando. E aí é processo moral. Qualquer coisa você fala com um ajudante de obra, ele acha que você está tratando ele mal hoje. Mudou, o nosso mundo mudou. A lei humana, antigamente ele fazia fofoca. Por faz uma fofoca no WhatsApp para ver se não toma um processo e é grande e doloroso. Então as coisas vêm evoluindo, nosso
alguém, vamos pegar, continuando o exemplo, se eu sou aquele tagarela, vamos pegar, eu sou de Canápolis. Alguém de Canápolis? Tem vários. Não vou nem da judiante. Tanto que eu sou apaixonado com essa cidade, mas não tem ninguém de Canápolis. Deve ser um caso raro. Toda casa tem uns 10 ou 12. Canápolis é muito grande. Deve ser uma coincidência muito grande essa casa não ter vida. Se te consola, eu já fui lá muitas vezes. Eu também, já me faz muito feliz. Quem? Não sou, mas amigo dos filhos, amigo dele. Cidade pequena, política muito acirrada. Na época de política e hoje com esses WhatsApp, quer criar mais intriga do que você ser uma cidade pequena com política. Você pode ter certeza que você vai criar um monte de aflição para você e um monte de processo com esse WhatsApp, hoje com essas redes sociais. Então, é esse comportamento. É o seguinte, pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Então, quando a lei terrena te atinge, te processa, você fala, foi eu que causei isso. Falei mal do cara no WhatsApp, ele me processou e ele tinha razão, porque eu falei um negócio que ele não fez. Então é que lá, você reconhece a consequência. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, porque tem umas que passam. Essa do cartão de crédito é uma falta que você está cometendo, mas ela está atingindo só você, então está passando. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. A lei humana é as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam as que a cometem. Então as leis humanas elas não atingem a pessoa. Você não identifica claramente. As que atingem a sociedade, você fala, essa aí, se eu mato alguém, se eu bebo e atropelo alguém na rua e sou condenado, está claro o meu erro, errei, e tenho que pagar por isso e causei uma aflição. Aí, concluindo agora, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam. Agora vem o consolo. E, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Então, não tem nem um ceitinho que passe sem que tenha que ser pago. Todos os nossos erros têm que ser reparados. Deviação e reação. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. O pecou ali é por aquilo em que errou. Aquilo em que fez algo contrário à lei divina. Os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal. Então as aflições vêm para nos advertir. Nós reparamos no erro que nós cometemos inicialmente. Todas as vezes que nós erramos, nós sempre acertamos alguém. Nós não podemos ferir a segunda lei divina, que é ferir ao próximo. Como nós ferimos, nós temos que reparar. Ao que nós reparamos, nós sofremos, nós passamos por aflição. Ou nós somos atingidos no nosso orgulho, nós temos que humilhar, pedir perdão, às vezes reparar o erro. Então, está nessa situação. Os sofrimentos é uma advertência de que nós caminhamos errado. Olha, fique atento que alguma coisa está fazendo errado. Quando tem pontinho que eu tirei alguma coisa que não ia ser interessante. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Então, quando, no caso dos filhos, às vezes o problema chega um pouco tarde. Ou às vezes quando você está no final da vida, nós vamos ter sempre meio que o seguinte, não importa o mundo. É sempre uma forma de agir no nosso comportamento é necessária. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças estão gastas em remédio mal, põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduziria de outra maneira. No entanto,
já não há mais tempo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos voltar lá no livro. Bem-aventurados os aflitos. Que consolo que nós tivemos hoje? O consolo que nós tivemos hoje é de entender que uma das aflições que nos atingem são causadas por nós mesmos, todas as aflições que nos atingem são causadas por nós mesmos, mas que a maioria delas estão nessa vida atual. As que estão em vidas passadas, você não consegue mudar. Por que não consegue? Porque quando nós reencarnamos, vocês já sabem, a gente combina. Vou pagar essa dívida com fulano, vou pagar essa com ciclano, vou quitar isso aqui. Então, essa não muda. É o contrário que a gente tem lá com o plano espiritual. Essa não muda. Essa aflição é continua. Mas as aflições dessa vida, você está causando para você, você consegue mudá-las já de imediato. Basta mudar o seu comportamento. Tem uma passagem, não é de quem que diz que tem força, como é que quem sabe? Porque a minha memória é aquilo. Não está escrito, eu não lembro. Me dê sabedoria, me dê sabedoria para. Sabe aquela galera? Vou ficar devendo. Se gostarem de mim, me chamarem de novo, eu vou tratar o vosso perfil, eu fiz compromisso. Então, o importante é nós lembrarmos disso. Porque, olha o detalhe do que nós vamos entender agora. Fique em pé do lado do corpo. Isso aqui é minha vida passada. Minha reencarnação passada. Isso era pequenininho. Não, estava bem. Minha vida passada eu estou pagando agora. Mas nesse momento eu estou escrevendo o meu futuro. Eu não quero sofrer na minha outra reencarnação, eu capricho agora. Melhoro o meu proceder, não firo ninguém, pago minhas contas no dia, não chifre, não brigo no trono, não saio, não bebo no bar, saio todo aí lá. Fala mais. Eu falei, canal, eu fiz isso e chamei o menino bem gordinho, tem a próxima reencarnação. Um dia ela falou assim, mas nem na próxima reencarnação você emagreceu? Isso era bom. Entenderam que é importante que a gente venha cá e aprende? Vocês estão saindo aqui hoje. Que nós estamos escrevendo a nossa próxima história. Nós somos escritores da nossa próxima história. A frase, você fala para mim? Deus conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para discernir a diferença. Perfeito. Deus me dê a serenidade para aceitar as que eu não posso mudar, que vem da vida passada. Não tem jeito. As que vêm da vida passada, não tem jeito. Essas vão impactar cada um de vocês porque está no contrário. Aí a segunda parte, a segunda é as dessa vida, as que eu posso mudar, você repete. Eu sou ruim de memória mesmo. Isso é culpa do Deus planeta. conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu Não posso mudar. Serenidade para as que eu não posso mudar. Não tem jeito de vir da vida passada. Agora, coragem para mudar as que eu posso. aí, me segura aí. Coragem para enfrentar, porque nós precisamos de coragem para enfrentar, porque nós somos difíceis. Mudar nosso comportamento não é fácil. Com coragem para mudar o nosso comportamento, eu sei que eu consigo mudar, mas eu tenho que ter coragem. E sabedoria para discernir a diferença. sabedoria para discernir por quê? Porque tem vezes que você não tem que despegar o esforço para mudar aquele que não pode ser mudado, enquanto o que pode ser mudado, Vai você passar. está largando, vai passar. Meus amigos, eu espero que eu tenha me feito